Nessa videoaula eu vou falar sobre a Mesopotâmia. Lembrando que o que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia significa terra entre rios. Por quê? A Mesopotâmia foi uma civilização que ela nasceu próximo aos rios Tigre e Eufrates. Então a Mesopotâmia significa terra entre rio. É dois rios, Tigre e Eufrates, né? E naquela época o rei, né, que fazia parte da Mesopotâmia, ele tinha que ser soberano, ele tinha que comandar o exército e ainda comandar a religiosidade. Então ele também era um sacerdote, ele era o chefe do exército e ele era soberano. Então ele participava da guerra, o rei naquela época. E voltando a dizer que Mesopotâmia significa terra entre rios. E as primeiras civilizações começaram próximo aos rios, que foi Tigre e Eufrates. Por quê? Mesmo naquela época, com muita inundação, que tinha muita inundação, né? Mas essa inundação, ela era boa porque deixava as terras férteis. Então, por que o rio Tigre e Eufrates era importante? Porque foi dali de onde surgiu as civilizações da Mesopotâmia. Então, os primeiros povos da Mesopotâmia foi o Sumério. Então, os Sumérios foram os primeiros povos da Mesopotâmia. Então, foram eles que criaram a escrita cuneiforme. Então, eles criaram a escrita cuneiforme, que era essa escrita era importante porque para eles fazerem o comércio, né? Escrever o que eles vendiam, o que eles compravam. Então essa escrita foi muito importante para isso. Então os primeiros povos foram os sumérios. Depois veio os assírios. Depois veio os acádios, né? E os acádios, eles se apossaram, depois do sumério vieram os acádios. Então os acádios se apossou das terras dos sumérios e formou o primeiro império, que é chamado de Império Babilônico. Então, o primeiro império foi formado pelos acádios, né? E quem conseguiu vencer os sumérios foi o rei Sargão. Então, o rei Sargão, ele fazia parte do primeiro império babilônico, que foi através dos acádios. E depois dos acádios vieram os amoritas. Porque naquela época um povo ia se apossando das terras do outro. Aí veio os amoritas, que se apossou das terras dos acádios. Aí continuou com o primeiro império babilônico. Só que seu rei era chamado de Hammurabi. Então, os amoritas, ele tinha um rei chamado de Hammurabi. E qual era a lei de Hammurabi? A lei de Hammurabi era olho por olho e dente por dente. O que significa isso? Olho por olho e dente por dente. Um exemplo, se algum bandido, né, fizesse algo de errado, se ele batesse em alguém, aí tinha que bater nele. Se ele matasse alguém, ele tinha que morrer. Então era feita a mesma coisa que ele fazia com alguém, era feito com ele. Por exemplo, se alguém bater em você, você vai e bate de volta. A lei era assim, não era ele fez uma coisa de errado e ele vai preso. Não. O que fazia com ele, o que ele fazia com a pessoa, tinha que fazer com ele também. Então essa lei é o Código de Hammurabi. Lembrando que Hammurabi era um rei amorita, né? Aí ele fez esse Código de Hammurabi, que é olho por olho e dente por dente. Depois dos amoritas, né? Veio os assírios. Os assírios eram um povo militar, né? O povo tinha medo dele, porque tinha um grande exército. O amorita, os assírios, que vieram logo depois dos amoritas, ele tinha um grande império. Eles obrigavam as pessoas a participar das guerras, né? Por exemplo, pegava a população, os homens, pegava os homens e obrigava a participar da guerra. E eles tinham um vasto exército. E eles eram conhecidos como os guerreiros ferozes. Todo mundo tinha medo dos assírios.
porque eles eram conhecidos como guerreiros ferozes. Eles obrigavam a população, que era homem, a participar da guerra. Era obrigado, não era a pessoa que... Aí depois dos assírios, vieram os caldeus. Aí depois dos assírios vieram os caldeus. Aí os caldeus formaram o segundo império babilônico. Teve o primeiro império babilônico, que foi... que começou com os acádios, depois passou para os amoritas, depois passou para os assírios. Já os caldeus formou o segundo império, que era chamado Segundo Império Babilônico. E quem era o rei dessa época? Era chamado de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor era o rei do Segundo Império Babilônico, que foi formado pelos caldeus, né? E naquela época, a mulher, quem era fazia mais parte da sociedade, quem participava mais das coisas, quem tinha mais poder, os homens. Que tinha mais poder, os homens. Que fazia, como é que se diz? As mulheres só participavam de alguma coisa, se fossem as mulheres importantes, as mulheres da elite. Entendeu? Só as mulheres da elite, que poderia ser governadora, que poderia ser alguma coisa. Mas naquela época era chamado de patriarcal. Só o homem era que poderia exercer algum poder. Mas se fosse alguma mulher da elite, da nobreza, alguma mulher poderia ser governadora. E fazendo um resumo do que eu falei da Mesopotâmia, que significa terra entre rio. O rio Tigres e Eufrates. Por que o rio Tigre e Eufrates foi importante? Porque foi onde formou as primeiras civilizações, que foi perto da beira do rio. Por quê? Porque eles iam morar longe do rio? Não. Como é que eles iam pegar água para botar na plantação, para fazer alimentação, para tomar banho? Então eles tinham que... Aí se formou as civilizações próximo aos rios. E os primeiros povos foram os sumérios. O sumério formou a escrita cuneiforme. O que é a escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme, ela serviu para quê? Ela serviu para eles fazer o comércio, para eles fazer alguma escrita, escrever alguma coisa. Aí depois veio o povo, aí veio os acádios, que se apossou das terras dos sumérios e formou o primeiro império babilônico. Aí depois vieram os amoritas, que tinha um rei chamado Hammurabi. Qual é o código de Hammurabi? Olho por olho e dente por dente. Se alguém fizesse alguma coisa de errado, tinha que fazer a mesma coisa com ele. Depois vieram os assírios, que era militar. O que é militar? Ele obrigava as pessoas a participar do exército. E eles eram conhecidos como guerreiros ferozes. Ele tinha um exército muito vasto. Depois dos assírios vieram os caldeus. Os caldeus formaram o segundo império babilônico. E quem era o rei dessa época? Era Nabucodonosor. Só para lembrar que naquela época, e também tinha as cidades-estado. O que é cidades-estado? Na Mesopotâmia, tinha as cidades chamadas cidade-estados. Uma cidade não dependia da outra. Cada uma tinha sua política, cada uma tinha sua religião, mas só que elas viviam em conflito, nenhuma ajudava a outra não. Cada cidade vivia em conflito, porque aqui tem uma cidade, aqui tem outra. Uma não dependia da outra, cada uma tinha seu governo, cada uma tinha sua religião, cada uma tinha sua política. Elas viviam sempre em conflito, elas não se davam bem. Então, lembrando que o rei, ele fazia três coisas: ele era soberano, ele era o chefe religioso, ele era o sacerdote, e aí ele era o chefe do exército. Então o rei, ele fazia três coisas: ele era soberano, que ele mandava, ele fazia parte do exército e ele ainda era o sacerdote, que ele que mandava na religiosidade. Então essa videoaula foi sobre a Mesopotâmia, que é conhecida como terra entre rios, rio Tigres e rio Eufrates. Até uma próxima videoaula. Que você siga, que você compartilhe, que você siga o meu canal.